Mais uma informação agora. Em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira, informou que a manifestação em Brasília, próxima ao setor militar urbano, não é irregular. A informação foi publicada pelo portal UOL, que cita trechos do ofício. Pelo contrário, segundo Vieira, os manifestantes têm autorização do Comando Militar do Planalto e do governo do Distrito Federal para que veículos e pessoas transitem e permaneçam no local, que é de responsabilidade do Exército Brasileiro. Os manifestantes podem ocupar áreas pré-determinadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de acordo com a resposta do oficial. Segundo o ofício, o coronel disse que desde a chegada de tais veículos ao SMU não foram identificadas nem por parte do Exército Brasileiro, nem por parte da PM do DF, quaisquer irregularidades ou condutas ilícitas praticadas por seus proprietários. O militar também informa no documento que o movimento, iniciado em 1º de novembro, não tem uma liderança organizada. Começo com você, Zé. Como é que está essa manifestação aí em Brasília? O que achou dessa manifestação da PM? É uma manifestação pública, né, bastante espontânea. Não há realmente uma liderança. Nós já até discutimos isso aqui, né, deputados dizendo que se alguém com mandato aparece lá, o presidente Jair Bolsonaro, deputados, senadores, logo será taxado de golpista e pode perder o mandato, haverá uma perseguição, mas na verdade há sim um apoio, há todo um apoio. Eu fui lá, estive lá em pelo menos 3 oportunidades e vejo há um apoio àquelas pessoas que estão ali. Alguns vão, doam comida, levam carne, enfim, há um apoio. Só que é o seguinte, eles estão numa área de segurança nacional e uma área gerida, cuidada pelo QG, né, o quartel-general do Exército. E é o quartel-general do Exército que tem, portanto, a autonomia nesta área. Ninguém está fazendo nenhuma arruaça, nem destruindo prédios públicos, nem nada. O que houve ali foi a venda de comida por ambulantes e o governo daqui do Distrito Federal entendeu que não era próprio, não havia um cuidado higiênico e tal, e proibiu. Mas os ambulantes voltaram e continuam lá vendendo água, refrigerantes e comida, né? Essa nota, ela é muito importante e pontual, porque uma autoridade policial vai lá, avalia e dá o seu parecer. Há uma autorização, não existe nenhum crime sendo praticado e, portanto, é perfeitamente possível que eles continuem. E eu vejo que continuam. Não foi só ontem a manifestação e foram embora. Estão continuando lá. Diga, Fernão. Essas manifestações, eu continuo, pela parte que me toca, o que me choca é o comportamento da imprensa a respeito disso. É óbvio que as manifestações são isso que acabou de ser descrito aí. Isso está na cara de todo mundo. E a imprensa continua há 15 dias fingindo que isso não existe, né? Que não está acontecendo. Uma imprensa que não tem mais compromisso com os fatos é a mesma coisa do que um ministro do Supremo Tribunal que não tem mais compromisso com a Constituição. É tão criminoso quanto, né? E possivelmente, na minha opinião, é mais criminoso, porque eu acho que o ministro do Supremo Tribunal só ousa abrir mão do seu compromisso com a Constituição porque a imprensa antes garantiu para ele que isso não teria consequência que obrigatoriamente deveria ter, né? Pelo instrumento que dá voz ao sem voz, que é a imprensa. Então, eu acho que esse jornalismo já passou do limite, né? Eu não falo nem mais dos donos dessa imprensa, porque, em geral, é gente que não tem muito compromisso com o jornalismo, né? São caras que herdaram essas coisas e não tem compromisso com o jornalismo. Mas os jornalistas mesmo, né, fazerem esse papel, eu acho isso um crime de lesa pátria, sabe? Primeiro, é um enxovalhamento da sua própria figura, né, do seu próprio papel social, que eu não sei como é que o cara tem a coragem de assumir isso como está sendo assumido, né? E isso
não vai ser perdoado, né? Felizmente, enfim, a imprensa se renova, né? Os Alexandres de Moraes não podem obrigar as pessoas a continuarem assistindo o canal A ou B, mas vai ter consequência para eles, e eu espero que seja drástica e rápida, porque é um crime que está sendo cometido com isso aí, né? Bom, mais adiante nós vamos ver, na discussão aqui do tema da formação desse governo de transição, o que está sendo engatilhado aí. E é isso que está sendo acobertado por esse tipo de jornalismo que não é jornalismo. Coronel. Será que... tá fechado o áudio, Coronel, o pessoal está me avisando aqui. Agora sim, desculpe. Eu acho fantástica essa interação, diversos ângulos do mesmo problema. O Fernão nos fala da perspectiva da imprensa, né, seu constrangimento de ver uma falta de cobertura honesta, e eu vou tocar no ponto do que realmente está em discussão quando esse comandante da PM está fazendo essas observações. O que está vendo é uma tensão entre o que o Poder Judiciário tenta impor, a intimidação que ele tenta continuar impondo, e a falta de meios para que essa imposição aconteça. É importante a sociedade perceber o seguinte: as ditaduras no mundo todo, os governos opressores, eles normalmente são peças do poder executivo, porque ele tem o poder de coerção pela força militar, pela força policial. E muitas pessoas me perguntam aqui nos Estados Unidos: espera aí, mas como é que pode ter uma juristocracia, né, uma imposição de uma ditadura, perseguição política, censura por um órgão do judiciário? E qual é o poder de coerção que ele tem? Bom, o poder de coerção que o judiciário tem é exatamente a sua legitimidade para expedir um mandado de busca e apreensão, ou mandar um fiscal numa manifestação como essa, ou solicitar a um comandante da PM que diga o que está de irregular, como uma intimidação aos manifestantes. O que acontece? Quando o poder judiciário ou os ministros, paulatinamente, eles vão erodindo a sua própria legitimidade, porque quem conspira hoje contra o STF é o próprio STF. Por quê? Porque com as medidas autoritárias que estão por trás desse relatório desse comandante da Polícia Militar, existe a certeza e a convicção de que, sem uma força para impor esse autoritarismo, em pouco tempo nós começaremos a observar aquilo que lá no início, quando foi a gênese desse processo, que aquela delegada Denise Rosas Ribeiro mandou aquele documento para o ministro Alexandre de Moraes, quando ele instaurou lá os atos antidemocráticos, o processo, ela falou assim: eu vejo riscos desnecessários para as vítimas em potencial e para a própria estabilidade das instituições, porque ela percebeu que estava sendo utilizada a Polícia Federal para intimidar as pessoas. E logo depois ela perguntou: a PF terá independência para realizar sua linha de investigação própria ou vai atuar limitadamente como longa-manos do juízo, ou seja, restringindo-se ao mero papel de executora de ordens? Veja bem, lá no início, essa delegada percebeu o problema. Esse avanço autoritário precisa instrumentalizar algum poder policial ou militar para subjugar ou para avançar sobre as liberdades. E lá no início, ela acendeu a luz amarela, mas lamentavelmente, logo depois, ela foi instada a mudar de posição, aceitou, mudou o seu procedimento e aí começou, inclusive, ela mesma a solicitar a desmonetização de vários canais ao TSE, ou seja, aquilo que ela identificou no início do problema, por alguma razão que eu não sei explicar, ela passou a apoiar e dar sustentação. Então, o que nós estamos percebendo é que, se continuar essa escalada de autoritarismo por parte do Poder Judiciário, em pouco tempo a legitimidade dele se esvai e ele não tem como impor esse autoritarismo se não contar com a ajuda ou da Polícia Judiciária, que faz a Polícia Federal, ou das polícias militares nos estados, quando ele ordena que os governadores façam determinada coisa, ou quando ele ordena diretamente ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, ou ao diretor da Polícia Federal, como se
o ministro Alexandre de Moraes, ali no TSE, tivesse o poder executivo e o poder de intimidar as pessoas com o uso da força. Mota. Tudo indica que essas manifestações são regulares, mas como a gente está vivendo tempos meio confusos, eu preparei aqui um pequeno questionário. Houve alguma depredação nessas manifestações? Não. Algum ônibus queimado? Não. Alguma destruição ambiental? Não. Tomada de propriedade alheia? Não. Venda ou uso de drogas? Não. Há alguma facção criminosa envolvida? Não. Será que foi usado algum jatinho irregular nessas manifestações? Não. Será que foi usado algum dinheiro desviado, por exemplo, da Petrobras? Não. O que se vê são cidadãos vestidos de verde e amarelo. São pais e mães de família, trabalhadores, donas de casa, cantando o hino nacional. É uma manifestação cívica normal. É uma manifestação feita por pessoas que não encontraram nenhuma outra forma para que a sua voz seja ouvida. A partir de agora, já está com a gente também Alexandre Garcia. Falávamos aqui, Alexandre, sobre esse posicionamento da Polícia Militar do Distrito Federal, um ofício que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, em que a PM aí do DF garante que não há irregularidades no ato que acontece desde o dia da eleição, desde o segundo turno aí em Brasília. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Brown. Pois é, eu complementaria o que eu acabo de ouvir, né, dizendo, alguém passou trator em Laranjais, alguém botou fogo em praça de pedágio, alguém invadiu algum ministério, alguém quebrou vidraças da Câmara dos Deputados? Não. Mas tudo isso que eu citei era de manifestação enfim, de voz do povo, de entidades representativas da sociedade. Agora, não? Por que não? A gente viu naquela nota dos militares, lembrando uma lei do ano passado, que diz que não há crime em criticar e censurar as instituições, inclusive o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Supremo, a Presidência da República, o Legislativo. E agora veja a nota do general Vilas Boas, o eterno comandante do Exército, dizendo, está aqui na minha frente no computador, a população segue aglomerada junto às portas dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas, com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia. Protestam contra os atentados à democracia. Não são manifestações antidemocráticas, ao contrário, são manifestações defendendo a democracia, né? A independência dos poderes. Estão defendendo o segundo artigo da Constituição, que diz que os poderes são independentes. O Legislativo não depende do Supremo, nem o Executivo depende do Supremo, né? Ameaças à liberdade. Bom, não preciso nem explicar, né? Ameaças à liberdade é quando jornalista é preso, deputado é preso, ao contrário do que está escrito na Constituição, as pessoas são censuradas, são bloqueadas, né? E dúvidas sobre o processo eleitoral. Há dúvidas, sim, ainda hoje saiu esse relatório do PL, né, mostrando que há urnas e urnas, as de 2020 e as outras. Então, as pessoas, gente, vocês estão contra o patriotismo? Eu pergunto, certas pessoas detestam que as pessoas se manifestem, como lembrou o general Vilas Boas, não adianta fingir que não existe a manifestação. A União Soviética ficou fingindo, ficou suprimindo, caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética. Isso é patriotismo, isso é cidadania, isso é descoberta, né, daquilo que está escrito, acho que é no parágrafo único do primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo. E seu nome será exercido através de seus representantes ou diretamente. Está aí o povo exercendo seu poder. Sob chuva em Brasília, muita chuva. Pessoas idosas, pessoas de todas as idades estão lá, né, passando esse
essa aprovação e vivendo as emoções de um ato de patriotismo e sobretudo, de cidadania pela liberdade, pela Constituição, para que respeitem a Constituição. E o chocante nisso é que, enquanto essas pessoas estão nessa atitude, né, você vê o Supremo Tribunal, que não se confunde com o resto do Judiciário. Eu não misturo essas duas coisas porque ele está isolado, né? Nem a outra última ponta do Poder Judiciário, que é a polícia, está nessa coisa, dando tratos à bola junto com a imprensa, né? Junto com a imprensa, para ver se descobre uma maneira de baixar paulada nessa gente. Quer dizer, é insano, cara. É um troço, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, a polícia está resistindo a esse tipo de ordem enquanto ela é espicaçada e assolada todo dia pelo cara do Supremo Tribunal para fazer esse papel, né? Para fazer esse papel de sair dando paulada em famílias e velhos e crianças que estão acampados na porta dos quartéis porque não podem sair dali, porque senão pode ser que tomem essas pauladas, né? E a imprensa atrás, assolando. Então você tem nas duas pontas a imprensa e o STF, né? E nem as polícias, nem o Exército entrando nessa toada. É um negócio que é difícil de registrar e de explicar para a história, né? Como é que... Fernão, onde é que você viu a imprensa trocar de sinal, hein? Por que trocou de sinal? Porque a imprensa sempre defendeu as liberdades, foi contra a censura, foi a favor da democracia, a favor das manifestações, né? E mudou de sinal agora. Eu não entendo. Eu sei de onde isso vem, mas continuo não entendendo, né? Porque não precisa ser jornalista para ter esse tipo de sensibilidade. Até o contrário, hoje é o contrário, né? O sujeito que bota essa faixa de jornalista me envergonham, né? A maioria me envergonham, né? Porque eles não são jornalistas. Eu sou jornalista, eles não são, né? O cara que está nessa parada, assolando a ditadura para ir para cima do povo, não é jornalista, é outra coisa. O nome disso é outro.